Fala galera, beleza? Então a gente está começando aqui nosso primeiro vídeo para o podcast aqui da Dog Shift Podcast, tá? A gente também vai explicar aqui como é que a gente se conheceu, porquê do nome, nossos serviços. Então, primeiro eu queria começar aqui apresentando o Arthur e o Derek, né? Sejam muito bem-vindos aí também, obrigado pela parceria de sempre, tá bom? Bora pra cima. É isso aí. E fala aí um pouquinho sobre o Dog Shift, qual que é a ideia? Então, a ideia da Dog Shift, cara, é do nome, na verdade, né? O dog por conta de cachorro e o shift pela questão de mudança. Então, é meio que mudança de comportamento, mas eu trouxe um pouquinho dessa ideia para ter uma mudança de mentalidade no mercado, né? Você puxou também isso um pouquinho do teclado do computador, né? Que Sabe? tem Tem um shift ali, exatamente. Então, assim, a ideia é que a gente consiga trazer bastante pessoas para se unir. O que aconteceu? Quando eu vim para a capital aqui de São Paulo, eu procurei pessoas, referências na área, para poder participar, ser convidado, para ganhar uma credibilidade, ganhar nome, né? Eu já vim de uma linhagem ali de uma empresa muito boa, mas eu não tinha nome, então procurei um podcast para falar um pouquinho, né? Ter os cortes também no Instagram, todo mundo quer, né? Então, eu vi que foi uma dificuldade muito grande e eu nunca consegui. Eu falei, cara, e por que não abrir o meu? Né? E daí veio a ideia de chamar você, de chamar uma parceria. Eu não sabia que seria vocês, né? Então isso é muito bacana. Então eu queria falar aqui também como é que a gente se conheceu, né? Que é importante pra gente já situar a galera ali. E eu queria, Arthur, que você começasse. O Arthur não, na verdade o Derek, né? A gente começou primeiro, né? Foi muito natural até como a gente se conheceu. Sim. Eu trabalhava numa creche, então acabou que essa creche pediu um dos serviços dele, que é para formar monitores, trazer mais informação ali para dentro da creche, né? Então, porém, que no dia que ele foi fazer o serviço lá, eu não estava presente. Porém, eu acabei sabendo que ele iria lá, falei, nossa, legal o conteúdo dele, vou começar a acompanhar. Foi aí que a gente começou a curtir um stories do outro, foi começando a querer interagir um com o outro, e depois a gente acabou começando a conversar, né? Eu mandei uma. A gente se seguiu. Isso. Aí eu mandei uma mensagem, falei, cara, eu tô até com a ideia do podcast aqui. Logo mais eu chamo você para ser convidado e tal. Só que aí a conversa foi prolongando e aconteceu de eu chamar ele para vir. Só que eu acho que nesse meio tempo você já conversava com o Arthur, né? Isso, porque o Arthur trabalhava comigo na creche, então a gente sempre que tinha muitas ideias ali queria botar em prática junto. Então a gente já tinha tipo uma sociedade, porém que a gente não sabia ainda realmente. Mas esse vínculo, só para o pessoal aqui de casa também entender, como é que aconteceu essa união, tipo de vocês se juntarem, se conhecer pessoalmente? Acho que é mais fácil do Arthur falar, porque foi um processo muito diferente, assim, que eu não imaginava. Na realidade, eu sempre quis trabalhar com cães, né? Bacana. E na época da escola, tava ali finalizando, entrei pro exército no intuito de trabalhar com cachorro. No canil, na parte No do exército canil. ali. Bacana. Só que aí no ano, eu alistei um ano, ainda tinha um canil. No ano que eu entrei, o canil fechou. Eu falei, e agora, Você é do né? exército. O que eu vou fazer? Aí fiquei 2 anos, saí do exército, montei meu negócio ali, que era um banho tosa, não deu muito certo. E de lá pra cá eu venho lutando pra entrar na área pet. E aí teve a oportunidade de eu entrar na creche. Foi onde eu conheci o Derek, né? E aí lá a gente criou uma união que os dois começaram a crescer junto. A Que gente tinha massa, muito mano. planos ali Massa. pra concretizar. E foi nessa creche onde a gente entrou na área do adestramento. Abriu a porta aí pro adestramento, a gente começou a entender um pouquinho mais. E aí a gente brincava, né? Pô, o dia inteiro nós dois juntos. Começou a ser igual família. Era toda hora discutindo ali o que a gente vai fazer pra gente crescer. Aham. Então a gente tinha já um plano, mas a gente não conseguia colocar em prática. Aí eu falei pro Derek, ô Derek, vamos ver, né, de fazer um podcast e tal. Só que a minha ideia era entrar como entrevistado. Aí ele comentou, pô, eu tava falando com o Juan falou que ele tem umas ideias assim, vamos conversar com ele. Daí foi quando a gente criou o grupo, né? Foi. E aí Eu lembro até que a gente se seguiu, né, primeiro. E aí depois a gente falou de pegar o WhatsApp. Eu acho que eu peguei o primeiro WhatsApp do Arthur. Isso. E aí a gente criou o grupo para poder falar sobre o podcast. Que aí eu já tinha a ideia da Dog Shift, na verdade era outro nome, mas eu já tinha tudo muito bem estruturado. Só que me faltava alguém comigo, né? Eu senti essa necessidade de ter alguém, porque, pô, vamos ser sinceros, né? A gente sozinho chega muito longe, mas a gente junto com outras pessoas chega em lugares que a gente nem imagina, né? Porque daí tem aquela famosa frase, né? Pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Então, quando você está no ambiente certo, com as pessoas certas, você obriga o universo a fazer você prosperar, Exatamente. né? Até porque o ambiente molda muita gente, né? Com certeza. É provado cientificamente, né? A gente é 5 pessoas que a gente mais anda no dia, né? Inclusive, o ambiente que você tá, se andar com pessoas que, né, não querem nada, automaticamente você vai ser um Zé Ninguém também, né?
Mas assim, eu lembro que quando eu fui fazer a consultoria lá para a empresa que vocês trabalhavam, foi daí que eu conheci você, né? Porque, Sim. na verdade, eu não conheci você. Eu acabei conhecendo sua namorada primeiro, que ela também não tava, né? A gente fez Isso. uma chamada de vídeo, não sei se você pegou essa parte. E, cara, foi muito natural, como ele falou aqui. Então, dito isso, que a gente fez a gente fez a questão dessa parceria, a gente pensou no podcast como um meio de comunicação para a gente estar trazendo pessoas. Pode ser você, adestrador que está começando agora, que queira um espaço para poder falar da sua história. Pode ser você que já está aí há muito tempo. Você que já tem também um vasto conhecimento aí, tem 5 anos no mercado, tem 30, tem 10 anos. Então, vocês são super bem-vindos aqui, tá bom? A ideia do podcast, como a gente já conversou muitas e muitas vezes, é dar voz para todo mundo que quer participar dessa área aí Exatamente. e trazer aqui para conversar com a gente, entendeu? Então, tem muito conhecimento que a gente tem que ser passado, que senão vira segredo. Não adianta a gente ficar guardando para a gente, porque essa ideia de união que também veio a Dogshift é para aproximar todo mundo, para que todo mundo melhore junto. Exatamente. Bola. E a ideia também de. Porque eu fui fazer consultoria de creche para vocês, mas só para a galera também entender a narrativa, eu, 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 eu aprendi tudo com meu tio, né? Então, a gente lidou com cachorro agressivo, com cachorro inseguro. Cheguei a fazer treinamento para cachorro de captura para polícia ali, muito bacana, cara, eu vibro. Acho que você entrou no canil nessa intenção também, né? De fazer algum treinamento assim. Então, na Mais militar. realidade, eu não me vi ainda como adestrador. Falei, pô, eu gosto, Ah, tenho ok. conexão ali com animais, então eu queria estar ali no meio. Bacana. Entender um pouquinho como que é o manejo. Só que eu ainda não tinha a ideia de me tornar um adestrador. O adestramento, ele entrou realmente na minha vida na creche, né? Ah, bacana. Então, eu sempre trago para as pessoas um pouquinho da minha história, que é o seguinte. No período da creche, quando eu comecei a estudar o adestramento, a gente optou por fazer obediência básica. E aí, eu comecei a treinar um dos meus cães. Tava ficando bonitinho ali, vários comandinhos diferentes. E aconteceu de esse cachorro destruir uma caminha. Só que a gente juntou a caminha, jogou e a gente não percebeu nada de diferente. Um mês depois ele começou a passar mal. Daí eu falei, não, vamos levar no veterinário e ver o que que é. E aí ele tinha ingerido um pedaço dessa caminha. Nossa, cara. Então cortou o intestino dele inteiro por dentro. Obstruiu Nossa, tudo, que né? dó. Aí quando fez a cirurgia ele acabou não resistindo. E eu tava lá todo o tempo perto dele, né? Porque eu trabalhava ali pertinho da clínica. E ficou uma lousa na frase que a veterinária colocou, seja forte e corajoso. Só que aquela frase, ela tinha despertado em mim o quê? Eu tenho que ser veterinário. Eu tava Bacana. na área do adestramento, mas eu pensei, tem que ser veterinário. Só que passou 2 dias, o cachorro não resistiu à cirurgia. E aí bateu um pouco no meu emocional, né? Eu falei, não tenho psicológico para ser veterinário. Só que aí foi onde eu entrei na parte comportamental. Falei, ok, só que se eu tivesse estudado resolução de problema antes, eu poderia ter evitado um problema desse cachorro. Porque hoje a dor de muitas pessoas é isso, né? O cachorro destrói tudo, o cachorro come tudo por conta de problemas comportamentais. Então, se eu tivesse estudado isso antes, eu acho que seria muito mais vantajoso para mim. Possivelmente o cachorro estaria aqui hoje. Exato. E aí, por causa dessa ideia de ter pessoas com pouco conhecimento na área, quando eu vim para a capital, eu entrei nesse ramo de creche, né? E, pô, vamos ser sinceros, lidar com um cachorro agressivo, fazer uma reabilitação comportamental para o layout de creche é extremamente diferente, né? Sim. Porque diferente não a lida com os cães, porque a base é sempre a mesma, né? Que a psicologia canina fala disso, né? É o estudo dos canídeos na natureza. Então, a base é a mesma, é esse estudo. Só que acontece é o seguinte, é que hoje as creches de São Paulo têm uma rotatividade de colaborador muito grande. Mas por quê? Acontece que pessoas como vocês querem entrar na creche, mas não tem o conhecimento. E aí vai tocando ali com como dá, né? Aí, pô, faz um centro, não fica, pô, isso até aí é legal. Mas você precisa entender a raiz, o comportamento, os sinais. E pensando nisso, a gente montou um serviço justamente para a formação de monitores aqui para a gente abranger São Paulo, tá? Então a gente está dando esse serviço também, não só o adestramento comportamental, que a gente também faz, certo? Sim. Então, quando eu fui, eu senti essa necessidade nos monitores. Obviamente, eu tinha uma equipe, eu fui para uma creche aqui na Vila Mariana, os gestores excelentíssimos, 9 anos no mercado, e já tinha uma estrutura de organização, já tinha toda uma estrutura, o pessoal também muito bem aplicado. Só que eu via que, às vezes, as monitoras que estavam comigo sabia certas coisas, mas às vezes não sabia termologias, sabe? E aí fui explicando, porque tipo assim, porque o cão monta no outro, sabe? E eu falando que era dominação, porque assim, toda empolgação leva a dominação, que leva a agressividade. Então, pra gente nunca chegar na agressividade, a gente sempre vai cortar a empolgação.
entendeu? Só que é aquela coisa, a gente vai fazendo a análise ali, vê que as pessoas não têm esse entendimento e vai levando isso cada vez mais, né? Então a ideia da Dogshift é justamente isso, a gente vai fazer essa formação, a gente vai na sua creche, a gente vai orientar seus monitores, a gente certifica eles também, tá? Para poder, questão de manejo, de guia unificada, peitoral, e falar nisso, o que é que vocês acham sobre as ferramentas, né? Que a galera utiliza. É muito importante a gente saber fazer o uso correto das ferramentas e também entender qual equipamento comprar, né? Porque a gente precisa prezar Com por um certeza. equipamento de qualidade ali. Porque Hoje em quando dia usam muito peitoral, né? a gente está falando em questão de segurança, e aí a gente traz sempre a Cão Lunar, né? Boa. A Cão Lunar sempre está nos acompanhando. Excelente guia. Essa guia, ela foi projetada pensando no quê? Não só na estética, mas também na resistência. Então, quem desenvolveu essa guia trabalhava na área policial, né? E geralmente a gente encontrou o produto é resistente, porém não é bonito, ou é bonito e não é resistente. Exatamente. E foi por isso que ele desenvolveu essa guia. E para mim, é igual RG. Sempre tem que estar pronto, ó, sempre tem que estar com Boa. adestrador, que adestrador anda preparado. A minha tá isso. aqui também, tá guardadinha. Aí, ó, os caras Tem tá que ter, tem que ter. eu tenho aqui na mesa, pode ser? Show de bola. Mas é isso. Só aproveitando o gancho, o André da Cão Lunar, que é eles são sócios, né? O André e o Matheus são os nossos próximos convidados, tá? Então a gente já tá dando spoiler aqui do próximo episódio. O cara é extremamente fera porque ele criou a partir da necessidade dele, né? Então isso é muito, muito bom, porque é uma coisa robusta, mas também é bonitinho. Então vende pro tutor ali, né? Sim. Porque hoje em dia a gente tem muito o que, Derek, em creche peitoral, né? Sim, Muito nossa, peitoral. a maioria hoje em dia usa peitoral, né? Porque é bonitinho, o pessoal acha fofinho. Normalmente tem aqueles que é estampadinho, né? Como a área é um pouquinho maior para ir no peito do cachorro, tem como colocar muita coisa ali que o pessoal fica Exatamente. achando muito bonitinho, porque é lúdico, né? Uhum. Agora, queria trazer para vocês aqui um ponto de que, quando vocês estiveram na creche, assim, qual foi, talvez, sua maior dificuldade na creche em relação a pátio, em relação a cachorro, para você, assim? Cara, eu entrei na creche em um momento que a creche estava tendo uma rotatividade de funcionário. Então acabou que eu entrei ali sem conhecimento nenhum, basicamente, de creche. Eu já tinha uma especialização ali em auxiliar veterinário e banho e tosa, porém, Ah, que bacana. como eu quis entrar na parte de creche, eu fui lá, não, vou fazer aqui. Gostei, nossa, isso eu acho que eu quero fazer. Beleza, comecei a fazer e o início era, vou jogar bolinha. O dia inteiro jogando bolinha, porque eu não tinha o conhecimento do que eu precisava ali para fazer, qual que era a necessidade Mas do queria cão. estar ali, né? Fazer Mas queria parte. estar ali. É aquela coisa, gostar de cachorro é metade do caminho. Mas a gente tem que entender quais que são as necessidades do cachorro, o que o cachorro precisa, como a gente tem que saber lidar com o cachorro, para a gente conseguir direcionar da melhor forma ali, tanto a matilha, tanto as brincadeiras e até a interação também entre eles. Uhum. E você, Arthur, na creche, assim, qual você sentiu uma dificuldade de manejo, ou talvez de pátio? Ou Então, com na cachorro? realidade, sim, eu acredito que a dificuldade veio depois que eu comecei a procurar conhecimento. Porque o que Caramba. acontece? Eu sou uma pessoa que observo muito. Então, quando eu entrei, como o Derek já estava há um tempo lá, eu observava como que eles se comunicavam com o cachorro, entonação de voz. Eu comecei a replicar isso. Sempre tive cachorro na minha casa. Uhum. Só que era um ambiente hostil para mim, né? Eu não entendia muito do assunto. E aí, logo a gente foi pro curso, né, de monitores. E eu achei que o curso, ele abriu um pouco porta para mim. Só que faltou, sabe? A gente não tinha aquela questão de comportamental no curso. Falava sobre atividade, Uma obediência básica? é mais ou menos isso. A gente não tinha aquela parte ali de como corrigir o cachorro, qual o jeito certo de se comunicar, o jeito certo de usar uma ferramenta. E isso quem trouxe pra mim foi o adestramento. Aí eu pensei, nossa, olha o tanto de coisa que eu fazia errada por falta de conhecimento, né? Então eu acredito que hoje o maior problema ali em meio à sociedade referente aos cães é essa falta de conhecimento. Porque Não, às vezes a pessoa tá ali dentro de casa e ela não tem o conhecimento básico para conseguir fazer com que o cachorro se comporte em meio à sociedade da forma que ele precisa, assim, entendeu? Não direciona o certeza. cachorro para isso. Com certeza. Inclusive, aproveitando um gancho seu, esses dias, cara, eu faço a entrega dos cães lá na creche, né? Eu que faço a finalização. E aí eu fui fazer uma entrega de um cachorro, olha que doido. Fui fazer a entrega de um cachorro, vou falar o nome aqui, mas a Lola é uma cachorrinha muito boa, né? Muito bonitinha, cara. Aí fui fazer a entrega e ela sempre vai de peitoral, né? O pai geralmente é busca de carro ali. E aí nesse dia a gente abriu uma conversa ali, e aí ele falou que usava o guia unificada, que já tinha passado por um adestrador, mas ele não conseguia usar. Inclusive estava usando a guia porque, olha a história dele.
Ele falou que um dia ele tava passeando com ela, um dia normal, tranquilo, de peitoral. E aí ele tava andando aqui, só que aí ele distraiu. Tipo, sei lá, tava passando outra coisa do outro lado da rua. E aí ela viu uma lagartixa, alguma coisa assim, pra brincar, pra sair. Só que ela saiu de vez e deu um tombo que ele chegou a deslocar o ombro dele. Cara, Nossa. tipo assim, então ele já ficou com esse meio que trauma. Ele continua utilizando, mas hoje até na entrega eu vejo que ele tem um cuidado maior pra pegar guia, sabe? Pra sair ao pegar o peitoral, pra sair. E aí nesse dia, cara, eu tava com a guia da Cão lá, inclusive, eu boto na cintura, né? Eu uso na cintura, né? E aí eu tirei, eu falei, eu posso fazer uma demonstração pra você rapidinho, como é que utiliza? Eu não sei como o adestrador te passou, não tô dizendo que ele fez errado, nada disso. Mas eu posso te mostrar uma forma bacana, porque tem o uso correto também da ferramenta, né? E essa falta de desinformação não chega no nosso cliente final, né? Que são os pais e mães de pet, né? E aí eu coloquei ali no pescoço, ajeitei certinho. Cara, eu juro pra você, eu andei, sei lá, uns 100 metros e voltei. Na saída, a cachorra já saiu, tipo, do meu lado, assim, andando super bem. Eu falei, não entendi, porque ele falou que não conseguia andar com ela na guia. Eu falei, não entendi, porque a cachorra entregou tudo. Prometeu nada e entregou tudo, tá ligado? Uhum. E aí, depois disso, eu vi que ele levou uns 2 dias e levou ela na guia unificada. Eu vi que ele tava tentando e tal. E aí você percebe a evolução do cliente quando ele aceita algo, né? E em questão de creche, às vezes não chega essa informação, mas a gente também tem que ter cuidado com como a gente fala, porque na maioria das vezes é o filhinho, né, da pessoa. E a gente tem que tomar cuidado, né? A gente até fez uma live ontem sobre isso, sobre a Sim, humanização, sim. né? Foi bem bacana. E é importante, quando a gente fala de ferramenta, trazer o quê? Cada ferramenta, ela tem uma finalidade ali pro adestramento. Nós vamos falar do peitoral. O peitoral é uma ferramenta que foi criada para tração. Ela não foi criada para passeio. Aí, para passeio, o ideal é usar a guia unificada porque você consegue uma comunicação mais clara com o seu cão e consegue direcionar ele pro comportamento que a gente quer, né, Juan? Exatamente. É porque, assim, o que acontece? Só para puxar o seu gancho aí, o peitoral, quando a gente fala de peitoral de tracionar, eu lembro logo de cara do husky siberiano. Uhum. Lá na gringa, lá, né? Os caras puxando trenó assim. Então, o cachorro. Exatamente. Eu já penso nisso, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Quando é que a gente vai usar um peitoral? Eu vou usar um peitoral, vou andar de trenó só se eu estiver lá na gringa, né? Mas não aconteceu ainda, estamos aqui no processo. Mas eu vou andar de skate, eu vou clipar o peitoral ali pra ele me tracionar, né? Vou andar de bike. Às vezes eu vou fazer uma corrida, que é o canicross lá. Tem um peitoral específico junto pra pessoa, né? Porque tem tipo um ganchinho Sim. assim pra poder manter uma distância, pra não se embolar. Então eu vou usar peitoral para momentos muito específicos. O cão da polícia faz treinamento com peitoral porque a gente precisa causar uma tensão. O que acontece? Quando a gente tensiona no peitoral a guia, a gente está passando a mensagem para o cachorro seguinte: eu preciso da sua força. É por isso que quando você às vezes está passando na rua, você tensiona o peitoral, seu cachorro fica latindo pro outro que está passando na rua, que não tem nada a ver. Aí você bota a guia unificada, seu cachorro late, você faz uma correção, ele já para. Entendeu? Só que é isso, é a falta de desinformação. É por isso que a gente está aí, para tentar mudar o máximo desse mundo aí, trazer o cliente para a luz, né? Não ficar na sombra, né? Sim. É muito bacana. Exatamente. Teve até um cliente meu que teve um problema muito parecido com esse cliente que você comentou da creche, ele entrou ali no adestramento, o cachorro dele usava a guia peitoral, puxava bastante, a gente alinhou toda a parte de comunicação e tal, só que o cachorro tracionava muito com ele, e a gente ia lá, fazia aula, fazia bonitinho na aula, aí passava uma semana, 2, eu via que o cachorro estava puxando de novo. Aí eu fui conversar com ele, né? Viu, você tá fazendo treino, não sei o quê. Eu falei, tô fazendo, mas às vezes eu não quero, daí eu não faço. Entendeu? Então entra muito nisso também, de entender qual que é a necessidade do tutor e se o tutor está preparado para alinhar aquela comunicação ali e ter condição de lidar com o próprio cão. É porque 80% do nosso trabalho depende do tutor, né? A gente Isso. vai fazer. É o seguinte: a gente vai fazer uma consulta comportamental na sua casa. Aí você vai dizer que o cachorro tem XY problema. A gente vai trabalhar na causa do problema, mas a gente também vai falar assim: ó, às vezes seu cachorro não tem só X problema. Ele tem A, B e C, entendeu? E aí a gente vai tratar isso como um todo, se você quiser. Mas às vezes pro cliente, se o cachorro só sentar e esperar para comer a ração, tá bom, né? Então a gente tem que entender também que tem cliente que só quer isso e tem cliente que quer todo o processo. O que acontece hoje, gente, em qualquer ramo, não só na parte do adestramento, é o seguinte: as pessoas, elas não querem comprar mais o processo, elas querem comprar o produto final, né? Pô, a gente é adestrador, a gente não é mágico, né? A galera acha que a gente vai fazer um pozinho mágico e, bum, o cachorro tá. Não é, é a constância, né? Você vai pegar um cachorro de busca e salvamento para treinar, cara, você precisa ver o processo que é para o cachorro chegar a nível de achar uma pessoa perdida, porque tem
Como é o nome? As partículas. A amnésia, né? Que é Isso. esquecimento, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa tem algum caso, vai trabalhar, o cachorro trabalha ali 2 anos, e para ele atuar no corpo de bombeiro, ele vai demorar talvez 3, 4, 5 anos para poder realmente fazer parte, né, do Estado. Isso também entra na questão que a gente tem que entender como que o cachorro pensa, como o cachorro se Nossa, sim, comporta, com para a gente certeza. conseguir passar isso para o cliente também. Não adianta só a gente entender o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que ter muito bem essa informação elaborada para passar para uma visão assim de tutor, para que ele entenda e ele consiga começar a observar onde ele está errando, onde ele está acertando, que daí que ele vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor com aquele cão, né? Uhum. Exatamente. Só puxando aí o gancho, aproveitando que estão falando de especificações, se você tem alguma especificação aí, queria fazer alguma coisa diferente. Cara, na verdade, quando eu trabalhei lá com meu tio, eu lidei com muito cachorro agressivo e principalmente cachorro inseguro, que é o cachorro medroso, né? Então, minha especialidade na área hoje é isso. Só que eu pretendo migrar para a área de treino de cão de captura. Porque é uma coisa que eu gosto mesmo, eu vibro, cara. Nossa, é lindo você treinar o cachorro do zero. Na verdade, qualquer cachorro, né? Qualquer reabilitação comportamental. Por que que acontece? Você começa um treino, digamos, você vai ensinar o cachorro a sentar, né? Uma obediência básica. Pô, quando você faz e para de utilizar o petisco ou a ferramenta, né? Porque é outra coisa também que, nossa, é polêmico. Vou perguntar para vocês. Vocês usam petisco para tudo? Não. Não. O petisco ele vai dar uma direção para mim. Aí como que eu uso na minha especificação, que é a obediência, né? Eu vou ensinar o cachorro ali com o petisco, porque eu não acho justo eu cobrar algo do cachorro antes de ele aprender. Então eu ensino ele com o petisquinho e aí depois a gente faz um trabalho desvinculando o petisco, cobrando ele com a guia unificada, por exemplo. Faz o desmame, né? Isso, faz o Por desmame que ali do acontece? petisquinho. Quando você só trabalha com petisco e outra, nada contra os positivistas não, tá bom? A gente aqui é da união. Mas é o seguinte, quando você, positivista, vem trabalhar só com petisco, o que que acontece? Quando você pega um cachorro agressivo, ele não vai querer. Porque o cachorro tem 2 extremos. Ou ele é muito agressivo, ou ele é muito medroso. E quando ele tá nesses 2 extremos, ele não quer saber de comida. Ou ele quer atacar, ou ele entra em fuga. Entende? E outra coisa, quando você tem um meio termo ali, que você trabalha com o petisco, que é o desmame, você concorda comigo que vai chegar uma hora que ele vai saciar? Pô, ele tá cheio, ele não quer mais. Sim, E aí, com como é que você vai certeza. fazer? Acabou? Entende? Aí nesse processo a gente precisa vincular várias coisas, então não é só o petisco, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar ali a parte hormonal do cachorro, liberando adrenalina, dopamina, e como que a gente faz isso? Interação. Então a interação ela vira uma recompensa. Quando você chega, seu cachorro não fica feliz, ele fica feliz ali por quê? Porque tá gerando todos esses hormônios, entendeu? Exatamente. E aí a gente traz isso pro adestramento. A gente trabalha a parte instintiva do cachorro também, entendendo o problema de dentro para fora. E essa parte de interagir com o cão, a gente também trabalha muito a questão de vínculo com o cachorro, né? A gente não Com consegue certeza. cobrar um cachorro de alguma coisa ou conseguir ensinar de uma forma que o cachorro vai ficar confortável se o cachorro não se vincular a gente de alguma forma, se ele não entender que a presença ou estar perto de mim é benéfico, né? É estabelecer uma confiança e uma hierarquia, Isso, né? exatamente. Porque na cabeça dos cães só funciona assim: quem lidera e quem é liderado. É só isso. A gente, ser humano, tem vários rolês. A gente tem espiritual, a gente tem questão de instintivo, a gente tem várias questões. O cachorro é só instintivo. Quer ver mesmo? O cachorro, esses dias na creche, fui fazer uma movimentação com ele, um manejo de trocar de pátio, e ele me deu uma mordida brincando. Só que essa mordida pra mim doeu, porque ele brinca com a boca e morde com a boca, certo? Só que, pô, deu 2 minutos, o cachorro tava, tipo, de boa, balançando o rabinho pra mim e brincando comigo, entendeu? Então, tipo assim, ele não fica com essa mágoa que a gente fica, nossa, o Bob me mordeu, sabe? Não é. Você falou de uma coisa muito interessante sobre a causa, né? Você também tem uma cachorra surda, né? Eu queria que você explicasse como é que foi pra você, ou se foi o caso mais difícil que você já teve, assim. Exatamente, eu tenho uma dogo argentino que nasceu com deficiência auditiva. E assim, eu sempre trago para as pessoas, né? Se o meu cachorro aprendeu, o seu cachorro pode aprender também. Porque o importante não é você ter, quando a gente fala de rotina ali no adestramento, não é você ter 4, 5 horas para você treinar o seu cão todos os dias. São pequenos rituais. O cachorro, ele precisa de uma constância para ele fixar aqui aquele comportamento. Só que são com pequenos rituais que a gente vai conseguir chegar nesse nível, entendeu? Então, no caso da minha que ela é surda, ela não tem Audição? um estímulo auditivo, o estímulo, né, de som. Uhum. Então fica um pouco mais difícil de eu me comunicar com ela, porque a gente faz associação ali
verbal com o cachorro. Com ela não, com ela tem que ser tudo gestual. E isso é muito interessante você trazer, porque eu falo muito isso com os clientes também. Enquanto menos você fala, mais o cachorro te ouve. Com o cachorro é tudo muito físico, sabe? Muito toque. Claro que não é o toque que vocês geralmente fazem de afagar o cachorro, né? De dar muito afeto. O que acontece? Na caixa carinho, as pessoas confundem muito, né? Eu até brinco, se nossos clientes hoje não desse tanto amor pros cachorros, a gente nem teria cliente, né? Hoje a excessividade de carinho é o que estraga o cachorro, né? Não procura ver a necessidade básica do cachorro. Qual é a necessidade básica do cachorro? Pô, um passeio estruturado. Você fazer ali o treino com ele, né? O ritual de alimentação. Porque para os cães, o que importa não é o horário, não. Ah, eu dou a comida pro Bob 9 horas da manhã, todo dia. Não. Não é que é 9 horas da manhã. O que importa é o ritual. Ele está sentando para esperar essa comida. Porque o que acontece? Quando os cachorros estão lá na natureza, ele sai do ponto A para o ponto B para beber água. Ele sai do ponto A para o ponto B para caçar. Entendeu? E na hora da caça, que eles abatem lá a gazela lá, o líder, o pai e a mãe ali, que geralmente a matilha é formada assim, né? Pai, mãe e os filhotes, geralmente. E aí o que acontece? O pai tá ali comendo ali, ele vai dizer a hora que ele vai dividir aquela presa com o filho. Então ele tem que esperar. Se ele não espera, o que acontece? O pai vai lá e dá uma mordida, né? A Então, assim, comunicação dos cães é muito sutil, né, para o nosso olho humano. Então tem muita coisinha ali que para eles é uma comunicação que a gente não entende. E isso também, essa parte de comunicação em alguns cães se perdeu, né, com o tempo. Tem muitos cães que não têm muito bem essa parte de comunicação, não conseguem entender, não entende o limite que o outro cachorro está impondo ou o que ele está querendo dizer. Isso acaba gerando muitos problemas comportamentais também, briga em parcão, que acontece muito, né? nossa, pra caramba. É porque quando. Não sei se vocês pegaram, acho que vocês acreditam que vocês pegaram uma época de fazer algum teste comportamental em creche. Já, Fez. já. Lá, pelo menos, a gente funciona da seguinte forma. Eu vou pegar esse cachorro que chegou, digamos, eu peguei o Bob. Aí eu vou separar ele no pátio e aí vou fazendo a inserção, digamos, se ele for de porte grande ali, eu faço a inserção do mais brando ao mais agitado até eu inserir o Bob ali. Se ele já apresentar algum tipo de agressividade ou insegurança, eu já vou fazendo outro lado do cachorro. Ou seja, se eu entrei um cachorro ali, brando, ele cresceu, a cernelha ficou alta, sabe? Ele ficou mais dominantão, eu já sei que esse cara aqui vai me dar problema. Tô dizendo que a gente vai recusar o cachorro? Não. Às vezes ele só nunca teve aquele contato. O que acontece muito no cachorródromo, né? Sim. Você vai aqui nos grandes parques, como, sei lá, o Parque Ibirapuera, você entra nos... Os grandes, geralmente, eles nem dá tanto trabalho. Você entra nos pequenininhos, os pequenininhos parecem um demônio da Tarramonia. Uau, quer morder todo mundo, né, cara? É muito doido. E o problema Isso aí. desses lugares é o mesmo problema que nós temos em creche, quando o monitor não é preparado para estar ali, que é o quê? Nossa. A falta da leitura do comportamento do cachorro. Então, quando você faz a leitura, o cachorro está interagindo, ele tem um limite ali, você precisa direcionar ali até onde ele pode brincar, por conta daquilo que você trouxe sobre a interação em socialização. excesso acaba trazendo a agressão, né? Sim. E a gente, o monitor, pra mim, cara, o monitor em creche é muito importante. Ele é muito importante. Ele é o que faz a creche girar. E hoje nosso monitor é tudo, né? Ele é videomake, ele é auxiliar de veterinário, ele é fotógrafo, né? Quem Então, não cara, gosta de receber aquela foto bonitinha do cachorro pô, na cara, creche, né? tá doido. Ele é muito bom. E aí, o que acontece é o seguinte, eu queria trazer um ponto que eu vivi. Esses dias na creche lá, eu observei, a gente tem um dálmata lá, eu não lembro o nome da cachorrinha. E aí, cara, eu passei 2 semanas observando essa cachorra. Aí na primeira semana eu observei que ela não sentava. Quando a gente chegava na hora ali de fazer um play, uma musicoterapia, eu observava que todo mundo deitava, ela deitava, ok. Aí a gente tem uma gerente lá que ela fica em contato direto com os clientes. Aí eu falei, ô fulana, vem cá, essa cachorrinha aqui, ela não, já reparou que ela não senta? Aí ela comentou comigo que o tutor falou que em casa, pra ela sentar, tipo, acho que a caminha dela é um pouquinho mais alta assim, e aí ela vem de costa e aí senta. Mas mesmo assim ela ainda fica alta, ela não senta no chão. Por que eu observei isso? Porque eu percebi, cara, que ela tem uma dor que ou é na coluna ou irradia pro joelho essa dor. Então ela não senta. Então o monitor, ele tem que ter esse entendimento dos sinais para poder entender, porque a saúde vem antes do comportamento, né? Exatamente, saúde é muito mais importante, Com né? certeza. Show. O pessoal aí tá escutando o seu sotaque aqui, assim, tá reparando que você tá em São Paulo. Conta pra gente como é que você chegou em São Paulo, assim. Cara, é porque eu sou de Salvador, né? Fui nascido e O criado, sotaque né? puxa bastante, né? Eu sou de Salvador. Eu acho hoje que eu nem tenho tanto assim, mano, tanto sotaque, porque em Salvador, em 2022, eu servi no quartel também.
E aí, quando eu saí do quartel, eu fui pra Balneário. Aí eu passei acho que 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses lá em Balneário. E aí, pô, Balneário tem todo mundo também, né? Vem muita gente de fora, muita gente da Argentina e tal. Lá eu fui pro pizzaiolo. Não tava com rolê nenhum de cachorro. Porque, na verdade, meu rolê de cachorro começou lá em Belo Horizonte, lá em Lagoa Santa, né, com meu tio. Então, o primeiro centro de psicologia canina que existiu no Brasil foi dele, e aí eu tava com ele nesse processo. Então, eu aprendi muito. Só que acontece, eu fiquei com muita saudade de casa, né? E aí voltei pra Salvador. Depois voltei a trampar com ele em Belo Horizonte de novo. Depois voltei pra Salvador. Cara, saudade é uma coisa que eu vou te falar. Vocês que são de Difícil de fora, lidar, quer né? vir para outro estado, você se prepare porque a saudade dói, cara. Mas faz você crescer também. Você acaba criando outra família. Não é à toa que vocês estão aqui comigo, né? Exatamente. A gente cresce no Exatamente. desconforto, né? É, exatamente. E aí, cara, quando eu saí de lá, aí fui para Balneário e aí surgiu uma proposta para eu vir para São Paulo. Foi quando ele abriu o segundo centro de psicologia canina, só que aqui em São Paulo. Fica ali próximo de Jundiaí ali. Cara, e aí foi muito doido porque eu tenho no total aí uns 5 anos na área, mas eu tenho 2 anos que eu trabalho só com cachorro. Então foi daí que eu tirei muita experiência, vi muita dor no mercado, né? Uma dessas dores é a questão da formação de monitores e uma que eu vou falar aqui que a gente já vai apresentar como serviço também é a questão da filmagem. Eu vejo muito adestrador bom, mas com posicionamento na internet ruim. Uma gravação ruim, não vê iluminação, não vê enquadramento, não vê uma edição boa, entende? Então, assim, a gente também já está estruturado, na verdade. A gente está com a nossa videomaker aqui no estúdio fazendo nossa parte dos bastidores. E a gente quer levar esse serviço aí, não só para a área de adestramento, né, Arthur? Mas Isso, para todas as áreas, né? Porque assim, para fora. hoje em dia o que move todo o mercado é a divulgação. E aí, qual o melhor lugar para você divulgar? Às vezes a gente fica ali preso no cartãozinho, só o cartãozinho vai chegar numa cidade ou outra. Através da internet, você chega do outro lado do mundo, você entendeu? Então é muito importante você ter um produto de qualidade ali para você apresentar para o seu público. Esse dia eu tava olhando os insights lá do Instagram, né? Aham. E vi que tinha um pessoal acompanhando a Dog Shift que tinha visto até de outros países, né? Então a gente chega muito longe com a internet. É, eu lembro que acho que foi você ou foi o Arthur que pegou um cliente aqui em São Paulo, mas muito longe, né? Foi uma coisa assim, né? Que a gente mandou Foi lá no grupo. o Arthur que pegou um cliente. Tava Era um passando tempo era um aqui. Rottweiler, eu acho, não era? Ah, eu não lembro qual que vocês estão falando, não. É, Eu sei era que um- teve uns 2, 3 que eu passei para vocês que era muito longe, muito Nossa, longe. cara, muito longe. Você vê como o Instagram acaba entregando, né? E aproveitando que você trouxe esse tema, a gente também está criando toda uma narrativa ali de conteúdo. A gente começou falando que a gente abriu a sociedade. A gente começou com os vídeos das perguntas também, porque são perguntas comuns que rolam no dia a dia, né? Com os tutores. E a gente achamos muito bacana. A parte de capa, eu sempre vou deixar isso muito bem claro. O Derek, cara, ele é muito bom nisso. Às vezes eu tenho uma ideia, a gente teve a ideia de fazer um vídeo do sabor, né, do Toguro lá. Eu falei, cara, eu fiz uma capa aqui, mas eu não tô gostando dela, não tô gostando dessa estética que a gente tá criando, porque eu quero deixar tudo muito mais profissional, né? Muito bem visto, porque o que é que eu penso? O cliente vai chegar ali, a primeira coisa que ele vai ver não vai ser o vídeo rolando já, como se fosse na aba do Sim. feed ali. Ele vai ver primeiro as capas. E a capa tem que estar chamando a atenção. E é um detalhe ali que a gente faz com um carinho pra deixar tudo mais bonitinho. É, e nossa, tal. você é doido. Demanda E aí todo um aquela trabalho, capa né? que você fez do sabor, cara, aquele vídeo nosso ficou aquele muito ficou bom. legal. Cara. Ficou muito E bom. o que eu acho mais bacana é que assim, a gente consegue enxergar o propósito da Dog Shift nessa união que a gente fez. Porque o conhecimento que você tem, o Derek completa, que eu completo. Então a gente conseguiu montar uma estrutura muito bacana. Que é isso que falta no mercado pet, né? Essa união. As pessoas não se juntam, estão falando sempre do mesmo assunto, que é cachorro, mas querem se engrandecer, querem se isolar. Eu sou melhor do que todos. Mas não é assim que funciona. Afinal, a gente precisa acolher as pessoas que não têm o conhecimento para lidar com eles, né? Então é por isso que a gente fez a Dog Shift, para criar essa união. É porque o que é que eu acredito, cara? Se eu for melhor que você em alguma coisa, você vai ser melhor que mim em outra. Eu acho que tem atitudes melhores que atitudes, sabe? Então, assim, essa questão que a galera se endeusou tanto, a gente até fez um vídeo sobre isso também. Esse endeusamento que eu tô falando é o seguinte: às vezes eu gosto do Derek, vou fazer um curso do cara, paguei R$1.500, R$2.000. Os cursos são caros porque a experiência dos caras. Pô, meu tio, por exemplo, tem 30 anos no mercado, pô. Um curso do cara vale uns 3 pau, tá ligado? Mas faz sentido. O cara não vai também, né, colocar o conhecimento dele com valor baixo. Mas digamos, paguei ali pra ver o Derek. E aí o que acontece? Eu chego lá pra ver o Derek. Aí eu vou conversar com o Derek, quero tirar uma foto com ele. Ou às vezes a gente tá em um momento de distração, não de aula, quero chegar nele, não consigo. Porque você acha que você sabe, tipo, nossa, eu sou... Não, cara, se eu já tô te pagando pra ouvir você,
pô, o mínimo que eu acho que você pode me dar é um pouquinho de atenção, sabe? A gente tem que ter essa conexão. A gente tem tão uma apreciação por essa galera. Eu acho muita desunião. Meu sonho um dia mesmo, de coração, falando pra vocês aqui agora, eu nem tinha falado pra eles, tá? Tô abrindo pra todo mundo aqui agora. Meu sonho é pegar todo mundo que tem grandes nomes aí, sabe? Grande nome mesmo que já tá no mercado há 30 anos, 10, 15, juntar, pegar esses eventos que tem de pet aqui, sabe? Em São Paulo, Sim. e fazer um curso. Tem a Pet Soul também, né? Isso, a Pet South América que vocês também foram, pô, fazer um curso desse só com adestrador que a gente, né? Claro que cada um tem às vezes fala da mesma coisa, mas a metodologia muda um pouquinho. O que muda, na verdade, são os termos, né? De alguns, mas, cara, seria incrível. Botava um preço ali acessível para todo mundo. Fala isso, né? Ia ser muito Isso, muito É que hoje em bacana. dia também, como sensacional. o pessoal ganha muito nome, tem Instagram também que divulga muito o pessoal, então tem gente aí com 1 milhão de seguidores na área pet e tal. Então, o pessoal que está começando a entrar na área, que começa a ver ali um conteúdo ou outro para acompanhar e buscar mais conhecimento, às vezes não tem condição de fazer um curso ali, mas está buscando conhecimento de alguma outra forma. Exato. E ela vê aquela outra pessoa ali como um ídolo. Nossa, esse cara é muito top. Um Se dia baseia, eu quero... né? Se inspira, né? Exato, Vira uma exato. inspiração para a pessoa. Daí a pessoa chega lá, vê que é outra coisa durante um curso que vai fazer ou alguma coisa assim. Nossa, isso deve não é ser legal, muito, entendeu? deve ser muito. Imagina, cara. Eu imagino o cara de tal jeito, porque né, na internet parecer isso, chegou lá e é extremamente outra. Nossa, é muito ruim, cara. Deve ser muito doido. Muito doido. Show. Mas agora eu quero convidar você, que ainda não segue a nossa página. Eu vou deixar aqui na descrição o @ de todo mundo, tá bom? Ajuda a gente a fortalecer aí nessa parte de união. Não é não, Bacana, Luan? com certeza. Muito importante. Eu queria trazer um ponto aqui também que eu acho que é interessante sobre alimentação, né? Eu vi que tá muito em alta comida natural. E queria saber o ponto de vista de Verdade. vocês. Eu acho interessante. Eu tenho até vontade de começar a aprender mais a fundo para implementar na minha cachorra que eu tenho em casa. Ah, que Ela tem bacana. uns 5 aninhos ali, tá um pouquinho mais velhinha, mas eu quero proporcionar alguma coisa melhor para ela, Inclusive, ela tá sabe? até com a questão de pele, talvez até Sim, possa ser sim. que Tá ajude, com né? uma dermatitezinha, a gente tá tratando aí, tá no Exato. processozinho. Eu falo que às vezes o que acontece, se a gente acaba comprando uma ração com baixo valor, às vezes a gente tá às vezes prejudicando o cachorro, né? A comida natural não, ela é bem pensada, ela não é feita de qualquer jeito, né? A gente tem vários profissionais na área aí que tá crescendo muito. Cara, hoje eu abro o meu Instagram, só vejo isso. Na creche eu tenho uns 5 cães que comem comida natural. Exatamente. Inclusive a minha vai passar por um processo aí de Bacana. transição, né? Ela teve um probleminha aí, como ela não escutava quando ela ficava no canil, era comedor automático. Então caía a ração, os irmãos dela comia e ela não, porque ela não Que ouvia dó. o barulho da ração caindo. Nossa, velho. Então atrasou um pouco o desenvolvimento dela. E aí eu conversei com a nutróloga pra gente trabalhar essa parte, né, da alimentação, porque é importante você procurar um profissional que é especializado na área. Da mesma forma que eu tô lidando ali com cães que tem problema comportamental, eu preciso de direção para um assunto que eu não sou perito. Então procurei, né, a nutróloga e inclusive amanhã a gente vai passar por uma Aí, consulta para bacana. poder fazer o ajuste da Já vai alimentação subir dela. um vídeo no DocShift aí, ó. Show de bola, já subi um vídeo aí para É vocês isso. sobre um pouquinho sobre a alimentação natural aí da Morena. Porque eu trouxe o ponto de alimentação, né, gente? Eu vejo hoje muitos cães obesos. E aí a galera vem falar de maus tratos e tudo mais, mas maus tratos já começa aí, né? Sim. Porque você dá a ração ali, vai entupindo comida no cachorro, às vezes não passa por um especialista ali na área e faz por conta, mas, cara, às vezes você pode estar deixando seu cachorro extremamente mal com isso, né? Eu percebo, às vezes vai causar uma dermatite, né? Às vezes vai causar um problema intestinal que você não sabe. Porque você não o que você vê, ok, você corre no veterinário e resolve. Mas o que você não vê, né? Tanto a parte psicológica do cachorro, quanto a parte de intestino, né? De hormônios, essas coisas, né? Então, eu fico imaginando que essa falta de informação não está chegando. Mas, graças a Deus, esses assuntos estão vindo mais à tona. Estamos com profissionais bem... como é que eu posso falar? Qualificados. Posicionados. É a palavra. Posicionados também. Eles estão posicionados, sabe? E eu acho isso muito bacana. E, inclusive, você que é da área aí, que é veterinário, fala aí um pouco de ração natural, quiser mandar aqui no comentário para participar, falar um pouquinho do seu ponto de vista sobre isso, pode mandar mensagem pra gente que a gente entra em contato com vocês, tá bom? Show de bola. Vocês querem Eu tô trazer- vendo você fazendo alguns convites aí. Fala pra galera como que vai funcionar essa questão aí de convidados. Cara, então, na verdade, eu montei já uma lista de convidados que a gente pretende seguir uma narrativa de conteúdo. A gente tem muitos amigos na área, né? E o que acontece é que
A próxima mesmo, já dei o spoiler, né? Mas eu vou falar de novo, é a Cão Lunar. Cara, eu quero trazer o André e o Matheus aqui para falar como é que a Cão Lunar surgiu, como é que foi, porque é muito interessante a gente entender a história hoje, né? As pessoas hoje não querem saber mais da sua história, não tem mais empatia, né, pela sua história. Pô, é o que conecta a gente, pô, né? Exatamente. Então vai funcionar assim. Eu quero trazer profissionais que não tá com tanta visibilidade, tá começando ali, precisa de uma ajuda, entre em contato com a gente para a gente poder dar essa continuidade. Eu quero trazer veterinários para falar de algum assunto específico, né? Que tem o médico veterinário, mas cada um tem sua especialidade em cada área. Então trazer essas áreas aí de uma forma técnica e também mais humanizada para que as pessoas que estão assistindo a gente possam entender. Eu quero trazer também profissionais que têm nome também, né? Para poder falar das suas experiências, dos seus casos. Sim, todo mundo tem um começo, né? Todo mundo tem um começo. Mas aí a gente vai construir essa narrativa de vídeos e aí eu quero que vocês acompanhem todo esse processo, tá? Ou você, que é só tutor, que é só cliente, pai e mãe de pet, quiser vir também falar aqui e tirar dúvidas, né? A gente Tá aberto conversar, também. bater um papo, né? É importante. Afinal, né, a ideia da Dog Shift é a união, então vamos abraçar todo mundo aí. Exatamente. A gente frisa muito isso, né, de união no mercado. Então, a gente quer trazer todo mundo em um prol, que é a qualidade de vida canina. Ponto. É isso que a gente quer, na verdade. É saúde e bem-estar. Trazer até alguém para falar sobre ONG também, porque deve ser um baita de um rolê, né? Sim, verdade. Tem até alguns contatos, a gente pode Exato. estudar. Porque, cara, eu vou falar, se resgatar cachorro de rua, se ajuda aí do governo ali, bancando por sozinho, cara, a galera também tem seu peso no muito, mercado, né? Tem seu O peso pessoal no gosta mercado. muito dos cães, então acaba se comovendo. Não tem como, né? Exatamente. Ô Arthur, seu caso assim mais sério que você já pegou de cachorro, fora a sua cachorra, né, que por fato já tem uma deficiência auditiva aí, O caso mais Você difícil que eu acha? peguei de cachorro foi por questão de ansiedade. ansiedade de separação? Ansiedade, só que na realidade na realidade era ansiedade pelo ambiente, né? Então assim, o cachorro dentro de casa era super tranquilo, mas na rua ele não conseguia controlar aquela parte ali o equilíbrio emocional, ele não tinha. E aí, solução para cães dessa forma é a gente sentar ali com o veterinário e estudar, porque a gente precisa realmente entender o que acontece por dentro. A saúde vem em primeiro lugar. Sempre. Então, às vezes, só com a rotina a gente não consegue resolver um problema 100%, dependendo do cão que a gente está abordando. E é muito importante a gente frisar o quê? São indivíduos diferentes. Então, não é uma receita de bolo. Nós precisamos ser inventivo. Então, fazer toda essa leitura, conectar com um médico veterinário que é especialista, é muito importante para a gente conseguir entregar um resultado real ali para o cliente, né? Com certeza. E você, Derek, assim, um caso que você teve dificuldade, alguma O coisa assim, tipo... caso que eu tive mais dificuldade foi mais no início da minha carreira como adestramento e tal. Porém, foi um caso de agressividade na rua, no passeio. Então, o cachorro abria agressividade para outros cães que apareciam na rua, gato, portão, principalmente. Era um gatilho enorme para o cachorro. E era um cachorro que não saía de casa há mais de quase 2 anos já. Um cachorro que não passeava, vivia no fundo de casa. E o dono tinha vontade de passear com ele, tinha vontade de trazer uma qualidade de vida melhor. Então a gente trabalhou em conjunto. Foi muito difícil no início, até a gente conseguir alinhar uma comunicação ali. E também um ponto que eu estava aprendendo, né? Como me posicionar, como lidar com o tutor e como lidar com o cão também. Era uma coisa diferente para mim. O cara jogou logo um cachorro reativo de cara, nos primeiros cara. no adestramento. É porque assim, ó, o cachorro agressivo, claro, eu vou falar de uma forma simples, mas, cara, claro que o treino não é simples, né? Sim. Mas um cachorro agressivo, o que você precisa fazer com ele é frustrar ele. Então, digamos, eu vou pegar um cachorro ali, ele vai vir pra cima de mim, eu vou frustrar, uma hora ele vai o quê? Vai ceder. Porque cachorro, os 3 momentos que ele vai apresentar alguma coisa é o quê? Sexo, comida e território. Quando você faz a castração, o sexo aí já não vai contar tanto. Claro que a gente não vai colocar em pauta aí a questão de uma cachorra no cio, né? Que aí mexe com questões fisiológicas, entendeu? Mas o território e a alimentação sempre vai contar, né? Às vezes, a posse, né? O recurso ali. Às vezes a gente vê muito isso em creche, né? A gente joga bastante, a gente tem bastante recurso, bastante bolinha, a gente faz EA. Mas se cair uma folha na frente do cachorro e o cachorro decidir que aquela folha é dele e passar próximo, você nem vai brincar com o cachorro que tá ali, mas vai passar próximo, ele já vai abrir agressividade. E aí a gente tem que ter esse olhar, né? Pra poder corrigir o cachorro na hora certa. Porque o que é que acontece é o seguinte: se acontece um conflito dentro de creche, eu tô trazendo creche, gente, mas é porque hoje é o que eu tô mais vivendo, tá? Mas se a gente traz um problema na creche ali de um cachorro atacar outro, a gente tem 3 problemas aí. A gente tem o tutor do cachorro que mordeu, o cachorro que foi mordido e com a gestão, né? Então, assim, a gente, monitor, tem que estar muito bem alinhado com a gestão
para que as coisas fluam de uma forma natural, né? Então, é por isso que eu friso muito. O monitor, cara, você tem que investir nele. Gestores, invistam nos seus monitores, tá? É importante que eles tenham um conhecimento adequado para poder ter mais cães no seu pátio e para poder gerar uma renda melhor, tanto para você. Porque o que acontece é o seguinte, você agora passou um tempo para conseguir dinheiro. Agora você tem tempo. E como é que você vai usar esse tempo? Como é que você vai... Você precisa delegar função. Então você vai ter que definir alguém que vai fazer alguma coisa, que vai cobrar que o cronograma seja feito, né? Que vai ter algum especialista ou algum adestrador ali que vai garantir que a informação adequada esteja passando para o monitor da forma correta. O que acontece também de eu chegar aqui e explicar para vocês que 2 mais 2 é 4, mas a pessoa não entender. Então é que nem a gente tem que ser que nem professor, a gente tem que procurar outras formas de explicar a situação para as pessoas, né? Então eu posso falar que 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. Entendeu? E não só para as pessoas, né? Para o cachorro também é assim. Com Às vezes certeza. o treino que você fez com um não funciona com o outro. Exato. A gente precisa ser inventivo aí, a gente precisa explorar o mundo pet pra gente entender a fundo o que vai precisar ser feito. E o bom de você ter falado isso que é justamente isso. Enquanto mais você trabalha com cachorro, tipo, você já testou, tipo, uma situação no cachorro A. No cachorro B, você vai tentar a mesma coisa com A, mas não deu certo, você já tem que fazer de outro meio. E é aí que nascem os métodos, né? O jeito mais fácil de chegar lá no comportamento adequado que você deseja. Ou melhor, que é necessário para o cachorro. Entrando nessa Exatamente. parte de comportamento aí, você trabalhou no centro de reabilitação, né? Teve muitos casos aí que você acabou trabalhando de agressividade, reatividade. Cara, a maioria de agressividade era porque tinha 2 cães em casa e brigava. Mas o que é que acontece? O problema não é você... Se você tem um cachorro por vez, sabe? Porque um cachorro você vai levar ele no shopping, você vai fazer uma trilha, você vai levar ele na praia, você vai levar ele no restaurante. Com 2 cachorros você, putz, eu não vou levar o boy porque senão o Marley vai ficar sozinho, sabe? Então, cara, não dá. E aí o que acontece? Eles começam a não sair com o cachorro, não faz um passeio. E aí gera aquela energia acumulada e eles precisam descontar em alguma coisa. Então, tudo vai ser gatilho para eles o quê? Brigar. O território, que é no caso a casa, vai brigar, a comida vai brigar. E aí chegou muito casos assim pra gente lá. E o que você acha que foi mais difícil para você? Parte de cachorros agressivos e reativos ou parte de cachorro inseguro? Cara, os dois, por partes. Mas a primeira vez, como adestrador, que eu tive contato com cachorro agressivo, o que é que aconteceu comigo? Eu criei um bloqueio. Tipo, eu travei. É natural. Isso vai acontecer. As primeiras pessoas que estão tendo o primeiro contato com o agressivo vai travar. Ou não vai conseguir fazer o que tem que ser feito, a não ser que você esteja com outra pessoa ali te direcionando. Graças a Deus eu tive um mentor muito bom, né? Mas assim, o meu primeiro momento foi o quê? Cara, eu sempre andei de bota, coturno, né? Pra proteger sempre os pés, porque é o lugar de mais fácil acesso que o cachorro vai tentar te morder, né? Pé, canela. Então a gente usava raquete pra poder... Porque o cachorro não vai abrir uma boca desse tamanho pra morder uma raquete, né? Raquete de tênis mesmo, pessoal. Então assim... quando eu entrei lá, que eu vi o primeiro cachorro latindo pra mim, por mais que foi um vira-lata, mas quando eu olhei assim, eu falei, caramba, mano, esse cachorro, ele vai me morder, meu. E é uma responsabilidade muito grande, né? Não, e aí você entra em um estado de medo, e os cachorros enxergam a gente como se fossem várias micropartículas, né? Vários odores, né? Então quando você exala medo ali, nossa, pro cachorro que é agressivo, você é uma presa, entende? Então, cara, pra mim foi extremamente difícil, mas aí o que acontece? Trabalhei minha respiração. Respirei e falei, não, só tá eu aqui. Na época, meu tio... Nesse dia específico, meu tio não tava lá, ele tava fazendo um atendimento. Eu falei, cara, só tenho esse cachorro, eu preciso pegar ele, eu preciso fazer um passeio com ele, eu preciso ressocializar ele, né? Às vezes você é o último recurso ali desse cachorro. Exatamente, uma cara, vida. é o que eu mais ouvi. Tipo, as pessoas procuravam meu tio e falavam, nossa, você é a última pessoa, se não tiver jeito, eu vou doar o cachorro, eu vou dar o cachorro, ou, né? E o cachorro ali querendo te matar e você tem que resolver cara? o problema ali pra Exato. ressocializar ele, né? E aí, mas enfim, consegui, peguei a raquete, fui passando a guia ali, consegui fazer a passagem de guia. Nesse momento eu não cobrei guia no lugar certo e fui fazendo com ele. Porque o que acontece? O problema das pessoas hoje é querer já fazer amizade com o cachorro. Nem estabelecer uma confiança, uma hierarquia, sabe? A gente sempre facilita pro cachorro aprender, né? Depois a gente vai Exatamente. introduzindo cada vez mais coisas. Exato. E outro ponto que você trouxe é o cachorro inseguro. Cara, a primeira vez que eu peguei um cachorro inseguro, quando eu cheguei no meio do treinamento, eu falei assim, eu não vou conseguir.
Eu juro pra você que eu falei, cara, eu não vou conseguir mesmo. Acho que todo mundo já passou por em algum momento assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso aqui. A gente vai lá, botou a cara e acabou conseguindo, né? Só porque acontece, o cachorro inseguro depende do nível, porque todo cachorro inseguro vai ser agressivo a algum nível. E o que acontece? Eu observei que você vai ter um retorno de cachorro inseguro, medroso, entre 6 meses a 1 ano. E isso a gente aplicando ali, levando para o espaço, o tutor também muito aplicado, entendeu? Então, eu tive uma dificuldade muito... O cachorro agressivo, pelo medo que eu tive. Mas eu desenvolvi isso em mim. E depois um cachorro inseguro de entender que só a constância vai me levar no resultado. Por que o cachorro gera essa insegurança assim? É porque bateram nele? É porque... Cara, aí vai para vários pontos. Pode ser porque bateu, pode ser porque o tutor dá muito amor e aí não leva para passear. Então o cachorro às vezes não conhece sons. Aí às vezes passa uma lagartixa do outro lado do portão que ele fica, ele late para tudo. Uma coisa que acontece bastante aí no mercado pet é falarem que o colaborador ali que trabalha dentro de casa tá judiando do cachorro. Só que às vezes, na verdade, a diarista tá ali passando o pano, encosta o rodo, né? O rodo cai e bate. É um som novo pro cachorro, ele assusta. Só que ele direciona esse medo pra ela. Então toda vez que ele vê a pessoa, ele fica retraído. Mas foi por quê? Por falta de apresentar os estímulos pra esse cachorro. A gente vê isso muito em alguns cachorros no banho e tosa, né? Alguns cachorros têm Cara, esse medo e acaba gerando essa insegurança. Quando eu fui para a área de creche, assim, eu comecei a observar que a área mais sensível da creche hoje é o banho e tosa. Porque você tem que botar o cachorro em uma área geralmente mais alta, cara, tem cachorro que vem pra cima, porque não gosta às vezes do soprador, não gosta da água pegando nele. E, pô, vamos ser sinceros, se a gente for comparar com a psicologia canina, com o que realmente é na natureza, cara, o banho não é algo natural pro cachorro. Sim. É bonitinho pra gente, porque ele vai pra nossa cama, vai pro nosso sofá, entendeu? Mas no natural, pra você ter noção, o ideal de você dar banho no cachorro é 1 ou 2 vezes no ano, entendeu? Porque quando você dá banho constantemente, acontece vários problemas dermatológicos no cachorro. Pitbull tem muito, né? Os bulls acabam acontecendo bastante esse problema de pele. E tem alguns perfis até de algum pessoal que faz conteúdo pro Instagram do cachorro, que ele tem um pitbull e ele vai mostrando a rotina. E ele já adequou esse de não dar banho no cachorro e fazer só higienização. Ele melhorou bastante a parte dermatológica do cachorro. Entendi. Mas é isso. Então, eu acho que hoje a parte mais sensível de banho e tosa, de creche, é o banho e tosa, né? Porque tem cachorro que não aceita. Às vezes você vai ter que botar uma focinheira para o monitor que dá banho ali, a banhista, né? Não tomar essa mordida. Cara, várias vezes na primeira creche que eu participei, eu desci para poder fazer uma constrição no pescoço do cachorro ali para a nossa banhista não tomar essa mordida. Uhum. Mas nosso trabalho foi entregue com excelência, entendeu? Então, se a gente tem mais profissionais, como eu e vocês, adequado dentro de creche, o trabalho entregue para o cliente vai ser excelente, entende? Então, acho que a gente precisa disso. Uhum. E para a creche também, né? Porque é importante os colaboradores entender sobre o manejo ali numa situação dessa, por exemplo. Então, o alfarrol, o pessoal sempre fala, critica a metodologia de usar ali o alfarrol. Só que ele não é só para você gerar uma correção. Ele é para você conseguir trazer a tranquilidade ali pro cachorro. Na hora de tomar uma vacina, por exemplo, na hora de ver ali a patinha, ver a orelha se não tá com a otite. Então é importante você estabilizar o cachorro prezando pela segurança de todos, né? Entendi. Vocês têm mais algum ponto que vocês querem trazer, assim, de vocês, no ponto de vista de vocês do mercado pet? Vocês queriam deixar aí pra gente já finalizar com excelência aqui? Eu acho que todo mundo tem que se unir, vamos trazer cada vez mais conhecimento para ajudar cada vez mais os cães. Esse é o nosso propósito. Todo mundo ama cachorro aqui, então a gente quer essa qualidade de vida. Exatamente. Eu acho que é uma postura que tem que mudar. É o quê? Em vez de você entrar lá e criticar um profissional, chama ali no direct, conversa com ele, marca de se encontrar para trocar uma ideia e alinhar ali o conhecimento, né? Eu acho que acaba ficando mais bonito. Você cresce com o seu trabalho e ajuda o próximo a crescer também. Boa, galera. Então é isso. Para finalizar aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. E só para deixar meu ponto de vista também, a gente quer criar essa união para que pare de falar mal de outro profissional, vai lá ver o trabalho do cara, ou melhor, chama ele para fazer uma parceria, sabe? Se tiver dúvidas, chama a pessoa. Pode chamar a gente também se tiver para questão de ajudar, de fazer algum tipo de curso, algum tipo, né, de monitoramento. Vamos mudar essa mentalidade no mercado. Fechou, galera? Então, muito obrigado. Sejam bem-vindos à nossa família Dog Shift. Segue a gente no Instagram
E é isso, bora. Bora. Dog shift, E lembrando, né? comportamento na É, prática. dog Dog shift, comportamento na prática. Bora. Bora. Bora.